Bom dia, pessoal. Vamos começar? Bom, meu nome é Leonardo Givanelli, sou sócio executivo do ILOS. Hoje eu estou aqui como mediador desse webinar, onde a gente vai tratar da transformação digital no Supply Chain Planning. Eu tenho aqui ao meu lado o Diego, que é CEO e cofundador do Planera, e o Valdoberto Vidal, que é Head de Supply Chain para a Latam South da BAT. Então, com dois especialistas aí no tema, para a gente poder discutir, trocar um pouco de ideia do que é a transformação digital no Supply Chain Planning, um pouco dos seus desafios, quais são os caminhos que as empresas estão escolhendo. Esse é o primeiro webinar de uma série, a gente está comemorando esse ano 30 anos do Fórum Internacional de Supply Chain, então a gente vai fazer uma série de webinars preparatórios para esse evento, esse é o primeiro deles. No próximo dia 26, a gente tem um segundo webinar com a Erea e o Mercado Livre, discutindo um pouco o impacto da reforma tributária na localização de instalações no país, um tema super relevante, qual vai ser o impacto dessas transformações na malha logística e para a operação das empresas. Então, não percam esse caminho que a gente tem até lá outubro, quando vai acontecer a 30ª edição do Fórum Internacional de Supply Chain. Quem não conhece o fórum pode entrar no site, forumilos.com.br, e também seguir o fórum no LinkedIn, onde a gente sempre vai estar colocando informações sobre quem vai participar, quem serão os palestrantes, sobre a programação do evento. Tá? Bom, sem me alongar demais, vou passar a palavra para o Diego, para que ele possa se apresentar, falar um pouquinho aí, fazer essa abertura, depois passar para o Valdoberto Vidal, para ele poder também se apresentar, e aí a gente vai começar a nossa discussão aqui sobre esse tema de transformação digital. Tá? Que todos possam aproveitar. Diego. Beleza. Bom, sou o Diego, engenheiro de formação, tenho aí perto de 18 anos de experiência em supply chain, e 12 anos atrás, quando eu estava lá no ILOS, junto com o Léo, surgiu essa ideia da Planera. O Léo foi fundamental, inclusive, lá no começo, no surgimento da ideia, na ideação da empresa. E eu estou tocando a empresa desde então. A ideia da Planera é focar em implantar e ajudar a evoluir processos de S&OP e de IBP, ou seja, de planejamento integrado da cadeia de suprimentos. E aí, já há alguns anos, a gente está lá, junto com o Vidal, na BAT, apoiando eles na transformação digital, especificamente do Supply Chain Planning. Por isso que eu estou aqui para falar disso. Obrigado, Diego. Vidal, por favor. Vidal, quase 30 anos já na estrada. 7 anos de BAT, uma empresa das antigamente, provavelmente é nome. Eu estou, nos últimos 12 anos, quase que ininterruptamente aqui no Brasil, trabalhando com supply chain do Brasil. Nos últimos 2 anos, trabalhando com supply chain também no restante da América Latina. Tem uma parte interessante que a gente vai discutir. O conceito que a gente vem trabalhando muito dentro da BAT aqui no Brasil e na América Latina é que integração de supply chain. Antes até de falar de transformação digital, a gente vem falando de integração dos processos. E eu estou, ao longo da conversa, e tendo a oportunidade de se expor para a nossa jornada. A digitalização, a transformação digital, na verdade, foi o instrumento mais potente que a gente encontrou para a integração plena de todos os elementos. Obrigado, Vidal. Assim, só para contextualizar, a BAT é, sem dúvida nenhuma, uma das pioneiras na utilização de tecnologia em supply chain. Eu me lembro que ainda na década de 90, ela começou uma jornada de digitalização do processo de venda direta, que permitiu ela ir a 1 milhão de pontos de venda diretamente, com a sua estrutura comercial e com a sua estrutura de distribuição. Então, isso foi uma grande revolução. Isso passava, sim, pelo uso de tecnologia em supply chain. Eu acho que agora está capitaneando uma segunda onda de transformação. Então, a gente olha a BAT como uma liderança nessa transformação digital do supply chain hoje no Brasil, não só dentro do grupo BAT Global, mas mesmo quando a gente compara com outras líderes de supply chain, pega o Top 25 de supply chain da Gartner,
a BAT é indiscutivelmente uma empresa que está na frente nessa jornada, e por isso aqui o convite, né, o Vidal com um papel muito destacado nessa transformação, nessa jornada, nesses últimos anos, para contar um pouquinho, né, na perspectiva de um executivo de uma empresa líder de supply chain, como é que isso precisa acontecer, quais são os desafios desse percurso. Mas eu queria começar antes fazendo uma pergunta mais de conceituação daquilo que vai ser discutido, né? Ou seja, quando a gente fala de supply chain planning, né, do que a gente está falando, né? De que processos, de que atividades, e depois olhando para a transformação digital, também é importante a gente caracterizar o que é a transformação digital, o que se pretende com isso, né? Porque não é só embarcar tecnologia, eu acho que o Vidal já começou a comentar um pouquinho, antes de buscar tecnologia, ele está buscando integração, mas o que é essa transformação digital na prática? E aí, talvez o Diego possa começar conceituando um pouco aí, porque o Diego, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes especialistas de planejamento do país, então acho que é alguém que pode dar voz a essa explicação inicial, e depois a gente passa para o Vidal, né, falar um pouquinho dessa jornada e como é que isso tem acontecido na BAT. Vou falar mais no conceito, não falar mais na prática lá na BAT, mas a primeira pergunta que é o que é supply chain planning, né? Então, vou começar só entre os muros da empresa. Se a gente está falando só de uma empresa, né, a gente está falando de todo o processo de tomada de decisão que envolve olhar para o futuro, entender o que o mercado vai querer da gente naquele futuro, e garantir que a gente está preparado para atender essa demanda lá na frente da maneira mais eficiente possível, né? Alinhando com a nossa estratégia de nível de serviço, alinhando com a nossa estratégia de supply chain, alinhando com os custos e caixa, né, e serviços. Então, começa com esse planejamento de demanda, o que o mercado vai querer da gente, aí vai passando por toda a cadeia de suprimentos. Então, a gente tem que ter estoque preparado para atender essa demanda, se a gente for bem de estoque, a gente tem que fazer esse estoque estar lá, então a gente tem que transportar esse estoque para lá, então a gente fala de armazéns e transferências, a gente tem que fazer esse estoque de produto acabado surgir, a gente está falando do planejamento da fábrica, e para ele surgir, a produção tem que estar lá e tem que estar alimentada por insumos, a gente está falando de inbound e de matéria-prima. Então, isso meio que resume o processo de supply chain planning pelo ponto de vista mais operacional, e é óbvio que em cima disso a gente tem alinhamento com a estratégia da empresa, a gente tem alinhamento com finanças, né? A gente tem que garantir que isso tudo gera bottom line e caixa saudável no fim do dia. Só que tem também, eu falei que a gente ia começar dentro da empresa, né? A gente pode estender isso, a gente pode para trás, quando a gente está falando de matéria-prima, falar de colaboração com fornecedores e colaboração na cadeia inbound, né? Quem atende a gente para que a produção aconteça. E a gente também pode falar com colaboração com os canais de venda, principalmente as empresas que têm aí distribuidores ou grandes varejos entre ela e o consumidor, para garantir que a gente está planejando a cadeia como um todo e olhando para a demanda que de fato importa, que é para bens de consumo, a pessoa lá na gôndola pegando a coisa, passando no caixa e levando para casa para consumir. Legal, bacana. Então, quer dizer, não é simplesmente um processo de planejar e estimar a demanda futura, né? Mas quando a gente fala de supply chain planning, a gente está falando de um processo de tomada de decisão nesses múltiplos elos que compõem a cadeia, seja intramuros, né, dentro da estrutura da empresa, seja também nas interfaces com os seus fornecedores e com os seus clientes. Então, isso envolve o planejamento de estoque, o planejamento do transporte, seja de last mile, seja dos transportes de transferência entre instalações da própria empresa. É um conjunto bastante grande de decisões que precisam ser alinhadas e tomadas, e aí volta para o tema de integração, né, de tudo isso para que funcione corretamente, até que você consiga atender o cliente de uma maneira saudável, como você falou. E o que é essa transformação digital? Porque isso, né, já acontece, né? Em todas as empresas, elas têm que tomar decisões a partir de visões de demanda futura e precisam cascatear essas decisões com esses processos internos, né? O que a transformação digital traz, o que trata essa transformação digital? Eu acho que, do ponto de vista prático, tem uma contribuição com relação aqui à transformação digital. De volta à conceituação. De volta à conceituação do que é supply chain planning. A grande problemática que a gente vem tentando endereçar nos últimos muitos anos, no fundo, é como a gente aumenta a nossa eficácia e a nossa eficiência. Então, o Diego mencionou todos os subprocessos
né? Desde demand forecast, no final da história, até o planejamento de transporte de última milha, planejamento, conexão que você tem com fornecedores. Mas o grande obstáculo que a gente percebia com relação a essa eficácia, efetividade e eficiência era justamente a desintegração do processo. Isso pode parecer óbvio, quase retórico, mas era a realidade. Os processos, os planejamentos e as execuções, elas não necessariamente se integravam. E é a parte, eu acho que boa parte das empresas sofrem. E às vezes sofrem até com a inconsciência de que estão sofrendo o problema da falta de integração de todos os processos de planejamento. No final da história, eu acho que eu mencionei isso, a gente não fez transformação digital porque um dia decidiu, acordou, falou, vamos fazer uma transformação digital. Na verdade, tem até a gente fez uma visão, alguns anos atrás, statement que aparecia na nossa visão e aparece até hoje, é que a gente pretendia ser digitalmente integrados. Por algum insight, a gente viu que a forma que concretamente a gente teria para integrar processos que são executados, muitas vezes alguns processos são executados aqui localmente, outros são executados fora do Brasil. Para você conseguir, alguns processos são executados por uma área, são executados por outra área. A forma que a gente viu para conseguir, de fato, integrar isso ser um fluxo decisório coerente, foi através de um dado. E aí é uma enorme jornada de transformar um monte de planilha Excel, um monte de processos decisórios semi-independentes e alguns independentes, e num fluxo coerente. Então, no fundo, para nós, a transformação digital não foi o objetivo, foi o meio através do qual a gente, no final da história, comprovadamente conseguiu aumentar a nossa efetividade e a nossa eficiência. Do ponto de vista prático. E eu só complementando, Vidal, eu acho interessante porque transformação digital já é assunto há algum tempo, né? Mas tem um meme rolando na internet que eu acho muito engraçado que alguém colocou uma pergunta de múltipla escolha. O que fez a sua empresa partir para a transformação digital? Aí está lá, visão da diretoria, né, suporte de baixo para cima e tal, e aí lá embaixo alguém botou pandemia, e aí a resposta era 99,9%. Né? Porque tudo isso que eu expliquei com o Supply Chain Planning, isso era feito já, toda empresa que tinha cadeia de suprimentos faz isso desde que nasceu. Né? Isso era feito no papel de pão, na planilha manual, no telefone, no fax, né? Isso sempre foi feito. O que é digitalizar isso? É o que o Vidal falou, a busca pela eficácia e a busca pela eficiência, ou seja, a gente tentar tirar as coisas, né, do papel que tem que andar de um andar para o outro, memorando que tem que ir para um canto, e a gente botar isso no e-mail que vai na velocidade da luz para aquela pessoa, e você não precisa falar. E aí, depois disso, não, beleza, mas o e-mail não precisa ser lido, processado, e precisa gerar uma resposta mental ali. Por que a gente não automatiza essa decisão? Então, é o processo de tirando as coisas do papel de pão, né, e levando, né, para a fibra ótica e para os elétrons indo para um lado e para o outro. Só que o que eu acho interessante, e aqui fica um elogio para o Vidal, né? O Vidal está lá há 27 anos na BAT, fazendo esse push já há muito tempo. Né, Léo? A gente vai no fórum do ILOS lá, esse ano vai ser o fórum 30, e desde que eu me dou por gente que eu vou no fórum do ILOS, tem case da BAT, vanguarda, digital, papapá. E eu acho que a BAT é uma das poucas que não foi só empurrada pela pandemia. Quando a pandemia chegou, vocês já tinham esse drive na cabeça já há muito tempo. Né? E outra coisa que vale ressaltar nisso tudo também é que 27 anos de BAT, há quanto tempo que vocês estão no drive de supply chain, de transformação digital do supply chain? Eu diria, Décadas aí. a gente passou por ondas, acho que São ondas. Passamos nos anos 90 um modelo muito avançado do ponto de vista tecnológico, etc. No início dos anos 2000, um modelo, a gente chegou à conclusão que ele envelheceu, e nós reinventamos, né? Agora sobre uma outra ótica, com um potencial
as ferramentas tecnológicas de hoje são outras. Está falando que faz a diferença não é tanto automações físicas, etc., é justamente dados. E eu diria que nos últimos 10, quase 15 anos, ininterruptamente, nós estamos buscando, ano após ano, elevar o nível. Porque acho que também a gente, em algum momento, toca isso na conversa. Transformação digital não tem um destino final. Eu me lembro, teve uma troca de presidente na organização, há uns 2 anos, mas eu faço uma apresentação. Eu me lembro, tinha um pedaço da minha apresentação que eu falava assim, que nós trabalhamos numa área, num mundo, num universo corporativo, onde a gente não tem mais endgame. Porque os designers organizacionais são misturados com essa história de qual é o endgame? Tá bom, está transformando agora, mas qual é o endgame? Eu não vejo um endgame. Pelo menos meu conhecimento e inteligência não é suficiente para poder dizer que o endgame vai ser esse daqui a 5, mesmo 5 anos, que não parece tanto tempo, vai ser assim que a gente vai estar organizado. Eu acho uma ousadia muito grande. A gente está continuamente elevando o nível de maturidade com que a gente lida com as situações. Então, eu vejo, e algumas aplicações práticas que a gente tem, inclusive para o Planera, de prescrição de tamanho de frota. Há 5 anos atrás era impossível. Você poderia, uma pessoa muito inteligente podia conceber que isso um dia seria possível. Você conseguiu sistematizar, automatizar isso, usar modelo de inteligência artificial de fato para você conseguir prescrever qual a melhor distribuição de frota que você tem para cada unidade que você tem. Mas há 5 anos atrás a gente não tinha conhecimento, nível de maturidade suficiente para usar para fazer isso. E hoje a gente tem. E eu vejo que a gente continua evoluindo. O nosso nível, como indivíduos, precisa continuar evoluindo, a gente está aprendendo, e coletivamente a gente está aprendendo. Então, nos próximos 5 anos, o que será a novidade com relação a isso? Óbvio que tem algumas coisas que a gente imagina, etc., mas com certeza, como a gente vai operar, como a gente vai estar organizado, e até, eu uso dizer, o nível de performance que a gente vai ter é difícil. A única certeza que eu tenho é que tem um universo de coisas para a gente aprender ainda. E a gente vai, quando atinge um certo patamar de maturidade, você percebe que você só mudou o nível. E aí tem mais um outro universo, um outro patamar vindo para frente. E a gente vai vendo isso continuamente. Bacana, né? Essa noção de que não tem muito game, ou seja, um caminho já definido aonde a gente vai chegar, né? Quer dizer, no próprio caminhar, a gente vai aprendendo coisas novas e vai redefinindo a rota da onde a gente vai. Isso é muito interessante do ponto de vista. Eu acho que a pandemia, né, ela acelerou o processo de digitalização porque ela evidenciou essa desintegração que havia, né? Na medida em que as pessoas passaram a trabalhar remotamente, a desintegração ficou ainda mais evidente, a necessidade de trazer o conhecimento das planilhas e da cabeça das pessoas para um processo estruturado, digitalizado e integrado, né, para que você tivesse essa fluidez de planejamento, foi fundamental. Então, ela acelerou, talvez, mas algumas empresas já tinham essa visão da necessidade. E é muito bacana ver que quem está liderando, né, ainda não está vendo o final do caminho, né? Ou seja, não tem assim, a gente vai transformar, a transformação termina aqui. Ela segue. Agora, falando um pouco dessa questão da integração, né? Porque são processos diferentes. Então, a gente pode imaginar que as soluções existentes para cada um desses processos, do ponto de vista, né, de planning, né, de planejamento, de resolução da problemática que se apresenta no forecasting, que se apresenta no planejamento de produção, que se apresenta, né, no last mile distribution, são diferentes e que possivelmente você vai ter soluções ou de mercado ou desenvolvidas que ainda assim não estão dentro de um mesmo pacote tecnológico integrado. E aí a visão que eu queria de vocês é sobre se há necessidade de efetivamente se buscar um pacote
e tem essa camada integradora entre esses blocos, né, de planejamento do supply chain, ou se você pode construir blocos separados e ter uma camada integradora à parte, né? E como é que vocês estão construindo isso? Eu tenho uma visão corrente sobre o assunto. Eu não sei se vai ser minha visão daqui a 2 ou 5 anos. E tem alguns debates, eu não diria acalorados, mas tensos dentro da organização com relação a qual a melhor solução. Você tem os fabricantes de soluções de supply tradicionais, todo mundo não, mas alguns deles oferecem pacotes integradores ou soluções que teriam tudo, tá? Desde o planejamento de demanda até a integração com fornecedores, e todos os processos intermediários de planejamento de produção, de materiais, tudo isso numa única, e com nomes bonitos, de Control Tower of Control Tower, esse tipo de coisa, né? A verdade é que tudo que eu vi até hoje ainda são, eu não diria, não são nem ainda produtos beta, eu nem vejo como produtos ainda. Então, hoje, talvez, a tecnologia, o nível de maturidade da utilização das tecnologias evolui tão rápido, daqui a algum tempo pode ser que, de fato, esses se tornem produtos robustos, onde você vai conseguir conectar de forma íntegra toda uma cadeia de suprimentos complexa. Mas hoje eu vejo isso como não possível, ou não disponível. Então, eu vejo diferentes soluções, dessas soluções que a gente está acostumado a ver, uma solução para o ambiente de planejamento de demanda, uma solução para armazéns, uma solução para planejamento de transporte, uma solução para last mile, para DRP, diferentes soluções, algumas soluções até funcionam bem para vários dessas funcionalidades, mas não uma que consiga cobrir tudo. E, para mim, o que a gente tem tentado fazer é que a integração se dá através do uso dos dados. Aí sim, você precisa de uma camada, famosa data lake, etc. Você precisa de alguma forma. As diferentes soluções, elas precisam, do ponto de vista de dados, elas precisam ser integráveis para que fontes diferentes de informação possam ser combinadas de uma forma prática. E aí você consegue tomar decisões de forma integrada, rápida, fluida, conforme tentei descrever antes. Mas a nossa tentativa hoje é justamente essa camada de integração, integração via dados. É isso que eu preciso. Eu queria acrescentar, não está perfeito, e eu queria acrescentar o outro lado, que é, você colocou um eixo bacana aí entre, pô, você tem um produto lá do outro lado, né? O que é um produto? É uma coisa escalável, né? Você pega da prateleira, dá para alguém e aquilo encaixa numa necessidade daquela pessoa, né? Isso pode ser desde pensar no produto físico da gôndola que você produz em massa lá, sei lá, um sabão em pó, né, que a gente pega e adapta à necessidade de um monte de gente, ou um produto de software. E o problema de quem está do outro lado fazendo software, né, e aí a gente está um pouco desse lado também, é que você precisa ter um mercado grande o suficiente para o teu produto, né? Você precisa achar um produto que é escalável, ou seja, que atende a necessidade de um monte de gente da exata mesma maneira, para você não ter que fazer, né? Você não vira um monte de projeto, não vira um produto, né? Você tem que achar um mercado grande o suficiente. Então, vai acontecendo essa adaptação constante de mercado, em que as empresas acordam para uma necessidade, aí do outro lado as empresas de software olham e falam, opa, essa necessidade está grande o suficiente para eu investir e tentar fazer um produto que se adapte para um monte de gente, né? Então, por um lado, né, isso é o mercado de software tentando fazer coisas de prateleira. Mas, por outro, quem lidera essas necessidades são as empresas. Então, você vai sempre ter um descasamento entre o que é necessário agora e o que está disponível de produto no mercado. E aí, você vê esse degradê que você colocou. É um produto? Está na prateleira? É super maduro? Não. Será que é um produto beta? Alguma coisa que a pessoa está querendo fazer e talvez vai chegar aqui comigo e falar, pô, casa aqui comigo, eu quero atender a tua necessidade, vou produtificar isso depois e eu faço baratinho para você que eu vou conseguir ganhar dinheiro nisso depois vendendo para mais gente. Pô, legal. Ou pode vir para um degradê que eu vou fazer um negócio ad hoc, específico, uma maquininha que só tem na minha empresa.
E aí, voltando para o lado, então, esse é o lado das empresas de software. Voltando para o lado da BAT e das indústrias, qual é o trade-off? Né? Se eu pego uma coisa de prateleira, eu tenho que ter certeza que todo aspecto daquilo vai atender a minha necessidade, ou pelo menos 90% de fit, 95% de fit. Qual é a vantagem para mim? Isso é rápido. Eu pego na prateleira, está funcionando. Está em planta e tal, está funcionando. E outra vantagem tem uma outra empresa se preocupando em melhores práticas e aprendendo com todas as outras indústrias, inclusive com meus concorrentes, né? Qual é o melhor jeito de resolver esse problema, e eles estão meio que retroalimentando isso para mim. Então, putz, legal, estou aprendendo com uma experiência em massa. Né? Mas, por outro lado, se você só usa coisas de prateleira, um, não vai encaixar tudo com você, e dois, você passa a ter diferencial competitivo. Né? O que você está fazendo de diferente do mercado? O que você está fazendo de diferente para, de fato, competir? Então, tem um equilíbrio que as empresas têm que encontrar entre o que elas pegam de prateleira para ser rápido, barato e usar os best practices, né? O que já meio que comoditizou, demand forecasting, demand planning é um pouco parte disso, né? Boa parte já deu uma comoditizada. E o que eu vou investir, como a BAT investiu, em ter meio que um escritório de produtos digitais interno aqui dentro de casa, em que eu tenha times internos e parceiros orbitando daquilo ali, para ficar fazendo maquininhas de tomada de decisão, meio que a parte artesanal da transformação digital. Né? Eu acho que a BAT tem feito isso com maestria ao longo do tempo, né? De conseguir decidir, não, esse problema aqui vai ser um blocão, vou pegar e vou botar aqui um negócio de prateleira. Agora, vai sobrar esse pedacinho aqui que o Brasil tem diferente, ou que o Canadá tem diferente, então esse pedacinho eu vou fazer com o meu time aqui mais no artesanato. Então, ele pega, bota o pré-moldado, aí depois vem o pedreiro para passar a argamassa ali e garantir que fica tudo encaixadinho. Isso, Vidal, como que é essa relação com o corporate? Porque vocês são uma empresa global, né? Então, eu imagino que muitos desses contratos de ferramenta venham de fora, né? Como é que é essa percepção de quem está lá de fora sobre a necessidade de adaptação, às vezes, desses grandes blocos para a realidade aqui de dentro? Como é que é esse diálogo que vocês criam? Então, aí, diria que, de contorno, já me falaram que não, que eu disse agora, mas contamos um pouco com a sorte de sermos os primeiros, os pioneiros, e a gente tem tido certo êxito, bastante êxito. O grupo nos vê como uma referência prática. Então, muitas das tecnologias, depois pacotes que são cascateados mundo afora, a gente começa a desenvolver aqui no Brasil. Então, teve soluções, tipo gestão de last mile. Essa surgiu aqui e a gente encontrou soluções por aqui, mas versões, recentemente a gente fez um relançamento de um TMS, mas a gente integrando esse TMS às soluções de planejamento de distribuição, conectam de uma forma bem útil com toda a cadeia para trás, planejamento de produção, planejamento de materiais. Então, a gente tem, fazer um parênteses, como a gente tem níveis de estoque relativamente baixos, distribui o país todo, nossos planos de envio são diários. Então, tem várias unidades do país e a gente precisa enviar todos os dias. Ou seja, a gente tem a oportunidade de corrigir os planos de envio de amanhã. E assim fazemos. E a gente conseguiu conectar isso, esse plano de distribuição, com o plano de produção, ou seja, a gente faz o ajuste nos planos de distribuição concorrentemente nos ajustes ao plano de produção e ao plano de materiais. E a gente lançou isso tudo uma vez. Fizemos um pacote que veio TMS e mais tudo isso. E a gente, obviamente, é um teste mais ácido, é um supply chain mais amplo que a gente tem dentro do grupo, e o grupo vê um time mais maduro para lidar com isso. Então, na prática, o que tem acontecido? As soluções são discutidas, pensadas, o Brasil é usado como referência, a gente ajuda a desenvolver a ferramenta, porque muitas vezes vem, voltando à discussão anterior, a gente compra um pacote com a expectativa de que o pacote vai resolver 90%, 80%.
não resolve da forma como ele é desenhado. Com alguns ajustes, a gente consegue fazer com que ele, de fato, resolva 90%, aí fica bem mais fácil você levar isso para os outros países. Então, o diálogo é um diálogo muito produtivo pela posição que a gente alcançou dentro do grupo. Eu diria que se a gente tivesse numa posição não de líder, seria uma discussão politicamente mais complexa. Mas eu acho que aí é um pouco... Sofremos a dor, obviamente, é sempre mais difícil ser o primeiro, mas conquistamos o privilégio também de ser ouvidos e ter um assento sempre muito importante na mesa das discussões dessas plataformas globais. Como é que é, né, essa transformação digital, né, partindo da premissa de que ela vai tirar do usuário, né, do teu analista, né, da tua equipe lá de campo, processo tanto de análise quanto muitas vezes de tomada de decisão, como é que é essa mudança para um sistema que está integrado, né, que tem fluidez e que agora ele vai trabalhar dentro desse sistema, né? Como é que é para o usuário? O que muda nas capabilities que ele precisa ter, né, na parte comportamental, né, o que precisa ser desenvolvido aí para a gente poder ter sucesso? Porque eu parto da premissa que só a implementação da ferramenta não vai resolver, né? Então, o que muda para um profissional de supply chain que embarca numa empresa que tem o seu supply chain digitalizado, né? Ao invés de ele ter lá a autonomia de mexer na planilha de Excel dele para fazer o trabalho dele? Então, eu acho que muda, eu dizer, muda quase tudo. Primeiro, mencionou, a gente de fato criou uma área, uma equipe de soluções de analytics, a gente fala. Então, e que envolve analytics, muitas vezes são reports, são modelos de previsão, descrição, mas muitas vezes é um desenvolvimento de BI um pouco mais complicado, desenvolvimento de ferramentas de automação, etc. A gente tem uma área que faz isso. Mas a mentalidade desta área é sempre desenvolver soluções para a área ou as pessoas que diretamente gerem. Então, eu não tenho uma obsessão de você ter todas as decisões serem feitas de uma forma centralizada. Não é um software, né? Mas o sistema tem que permitir os diferentes acessos de uma forma fácil para que as pessoas as pessoas mais apropriadas tomem a decisão mais apropriada. Então, não é a gente não pensa num modelo em que qualquer mínima decisão vai ser feita por uma equipe central que vê tudo e observa tudo e sabe tudo. Não. Isso, na prática, tem uma implicação de que o perfil das pessoas que estão operando, pode ser na ponta, muda radicalmente. E aí, obviamente, é um processo, talvez o processo mais relevante que a gente teve foi de requalificação de todos os profissionais que trabalhavam, a começar meu mesmo. Eu estava no Chile essa semana, fizemos uma sessão de Q&A, uma coisa que eu falei, assim, a quantidade de coisas que eu sei hoje em relação a 5 anos atrás, eu acho absurdo, assim, que eu consigo, coisas que hoje fazem parte do meu dia a dia, conhecimento prático, há 5 anos atrás eu nem imaginava. E isso aconteceu em todo mundo. Todo mundo conseguiu crescer e se desenvolver. Então, as pessoas que são técnicos, são analistas, né, de uma unidade que nós temos de distribuição em São Paulo, eles operam dentro dos sistemas. E eles geram relatórios, geram BIs eles mesmos. Parte da responsabilidade daquele grupo de analytics é qualificar as pessoas, permitir que as pessoas mesmas consumam a informação a partir do sistema. Então, a gente teve uma elevação do ponto de vista de literacy, né? Digital literacy. Todo mundo teve que aumentar muito sobre. Mas não é só isso. Porque senão, uma outra coisa que a gente percebeu, até fez uns ajustes,
não é encher a nossa equipe de data scientists. A gente precisa cada vez mais de profissionais de supply chain que entendam cada vez mais profundamente onde eles estão inseridos, os seus processos, todos os processos de planejamento que a gente acabou de falar, entendam em profundidade isso e façam essa conexão desses processos supply chain com o mundo digital de dados, permite que tudo que o uso de dados de uma forma mais madura permite. Então, uma coisa que pode não parecer, eu acho que não é tão óbvio, que à medida que a gente vai aumentando o nível de maturidade no uso de dados, vai aumentando a necessidade de qualificação técnica funcional nos processos de planejamento, em execução, como você executa, como você mede KPIs, como você gera custo, vai aumentando a necessidade, porque o tipo de problema que você vai resolvendo vai ficando cada vez mais sofisticado. Então, o nível de conhecimentos super básico já não é mais suficiente. Então, na prática... Fica mais transparente, né? Porque antes isso ficava na casa do cara. Agora... Aquela figura das rochas e a água desce, você vê claramente onde você está no terreno. E a gente estamos agora investindo pesadamente em cursos de formação, nos distintos níveis, né? Os gerentes mais simples, de nível médio, os analistas, porque o tipo de problema que a gente está solucionando agora já não é o problema que a gente solucionava há 5 anos atrás. Então, o nível de conhecimento, para você conseguir desafiar, você precisa ter um nível de conhecimento conceitual até um pouco mais alto. Perfeito. Porque antes, assim, você usava um modelo simples de previsão e, dada a sua complexidade, aquilo funcionava. A complexidade foi aumentando e dentro do lado do Excel dele ele continuou usando o modelo simples. Agora, quando ele pega, né, uma ferramenta sofisticada, né, eu não sei se você pode citar um pouco algumas dessas ferramentas depois, a gente está recebendo algumas perguntas aqui através do chat e um pouco é a ferramenta que vocês usam, como é que é o desenvolvimento dessa argamassa que o Diego falou, das interfaces, né, entre elas. Mas, antes disso, falar, né, o usuário, ele agora tem um instrumento muito mais sofisticado, né, que foi desenvolvido para lidar com essa complexidade maior. E se ele não tiver um nível de conhecimento técnico, não do uso da ferramenta, mas do conceito que está por trás desse processo, ele fica para trás, não é isso? Eu gosto de dar um exemplo de algumas coisas que a gente fez com a Planera. É interessante. Primeiro, obviamente, a gente tem nossos processos de planejamento de demanda. Só que para nós é muito importante, do ponto de vista de custo, você planejar last mile, sua utilização de last mile. Individualmente, a maior quantidade de dinheiro alocado nos processos blockchain para nós é a last mile, considerando que a gente entrega diretamente centenas de milhares de pontos de venda no país todos os dias. Então, obviamente, é uma frota grande. E a utilização dessa frota é muito importante para nós. Então, só que a gente, primeiro, a gente precisa ter uma previsão. Não é o volume, não é por SKU, a gente precisa saber o quanto que a gente vai entregar, quantos pedidos, qual o tamanho médio dos pedidos que eu vou entregar nos próximos dias. E assim, obviamente, ele guarda uma correlação com o planejamento da demanda, mas ele tem seus próprios drivers. Se você tem feriado, não tem feriado, tem uma série de dependendo de como você está, qual dia da semana, tem uma certa realidade. Então, essa quantidade de pedidos que você vai atender e qual o tamanho médio desses pedidos é uma informação que você precisa de um modelinho para você ter uma boa previsão. Nós trabalhamos em modelinho, em ferramentas, até de inteligência artificial. Mas por que a gente precisava disso? No final da história, todo mundo, logística, transporte, inflação violenta, né? Com oferta, com demanda. Então, não é só combustível, os serviços são muito demandados, então você pega no último 5 anos, 5 horas.
A inflação disso é brutal. A gente precisa encontrar forma de ficar mais eficiente. O que a gente queria no final da história era ter um planejamento prescritivo de qual é o melhor mix de veículos que a gente vai ter para entregar as entregas dessa semana ou desse mês. Uma coisa que a gente fez, a gente tinha no passado, uma frota fixa que atendia todas as nossas variações, ou praticamente todas as nossas variações. Então, obviamente, não é um problema só da nossa indústria, muitas indústrias têm no começo de mês muito devagar e no final de mês absurdamente alto. E você precisa carregar uma frota para lidar com aquele pico. Ou seja, você passa 2 semanas, o pessoal diz, batendo lá. O que a gente tentou fazer foi diminuir isso, variabilizar isso, ter uma frota fixa o menor possível e você contratar via modelos tipo Uber, que você precisa de complemento. Não é tão tipo Uber que você precisa dos pré-requisitos antes de contratar, etc., mas é uma oferta flexível. Você contrata no mercado. Mas para que a gente consiga fazer isso, então no final da história, eu quero prescrever que na semana que vem eu vou precisar de a minha frota fixa vai estar completamente utilizada e eu vou precisar de tantos veículos no mercado spot desse tamanho aqui, tantos veículos de passeio, e eu vou precisar de tantas vans grandes para conseguir. Então, eu precisei de um modelo de previsão dessa quantidade de pedidos para poder fazer um modelo de prescrição da melhor frota que eu preciso. E isso gera bastante economia, otimiza bastante os nossos custos. E aí estamos falando, o pessoal ama falar, modelos de inteligência artificial e etc. Eu gosto muito desse caso que o Vidal citou. Eu uso isso muito como exemplo até para reforçar o conceito com o time interno, porque às vezes a gente olha para o planejamento de demanda como um problema em si, mas ele não é um problema em si, ele é um meio para um fim. Qual é o fim? Melhor tomada de decisão. Só que, dependendo de qual decisão você quer tomar, você tem approach diferentes lá atrás. Então, quando a gente fez esse problema da BAT específico, e ele é parte de uma série de problemas que a gente vai resolvendo, a gente tem meio que uma fila e a gente vai comendo. Tem sprints que a gente vai comendo os problemas, mas esses foram os maiores. A gente começou do começo, né? Vidal, qual é o problema? Cara, o problema é isso. Eu tenho lá o telefone no final do mês, então eu fico ocioso lá o mês inteiro. Só que se eu baixo demais a capacidade, eu fico dependente demais do variável, que é mais caro e às vezes até menos confiável, mas essa nem sempre garante. E aí vai o Mercado Livre e rouba a tua capacidade inteira, né? Porque teria um boom de vendas de qualquer coisa. Mas se eu ficar muito alto, eu pago muita ociosidade e fico batendo lá. Então, onde é que essa linha entre fixo e variável para? Nasceu daí, né? Só que a gente foi fazendo uma árvore de tomada de decisão a partir dessa. Legal. Então, a primeira decisão é quantos fixos e quantos variáveis. Tá bom. Só que tem um filhote, né, uma decisão que alimenta essa, que é quantos carros eu preciso. Independente se é fixo ou variável, quantos carros eu vou precisar por dia. A decisão de fixo e variável vem depois como uma decisão de custo, como uma decisão de riscos e etc., mas eu preciso saber quantos carros. Para saber quantos carros, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é a produtividade do carro e eu preciso saber também qual é a minha necessidade de remessas que aquele carro vai entregar. Como é que eu sei as remessas? A gente foi andando e aí, em dado momento, você chega em planejamento de demanda. Só que quem é o nosso cliente para esse negócio? O nosso cliente é quantas remessas eu preciso para o carro. Então, qual é o melhor approach disso? É eu pegar um plano que já é feito na companhia, para nível SKU, semana CD, que atende clientes como a transferência, a produção, atende lá o número que a gente reporta para BAT Londres. Ele tem um monte de clientes já, e esses clientes moldaram esse processo à sua imagem, né? Ao que eles precisam. Esse processo foi otimizado para atender aqueles clientes. Será que o processo otimizado para atender aquela tomada de decisão ali é o mesmo processo que vai atender a minha tomada de decisão aqui? E na prática a gente mediu e a gente descobriu que não. Então a gente precisava de um outro approach de modelagem conectado com aquele até certo ponto, mas não diretamente derivado daquele, certo? A gente teve que bolar um approach de modelagem que deu uma performance muito superior, e aí subindo na árvorezinha tomar decisão, a gente tomou uma decisão melhor lá no carro.
Isso é muito bacana, que sempre parta da pergunta, né? Parta da decisão e vai detalhando ela até a gente chegar no Se apaixone pelo problema, né? Exato, não pela solução. Eu tenho que botar isso na parede. E não, algumas pessoas estão perguntando aqui sobre as ferramentas. Você pode falar um pouquinho de ferramenta vocês usam na VAD para esses grandes blocos de supply, e como é que vocês criaram as interfaces, né? Como é que essas interfaces acontecem para esses pequenos problemas que são derivados dos grandes problemas de planejamento, mas que você precisa tomar a decisão que talvez você deixasse, por exemplo, essa decisão, né? Essa decisão de quantos veículos eu vou precisar para dimensionar e quanto vai ser próprio, quanto vai ser terceiro, é uma decisão cotidiana nas empresas. Mas como é que ela acontece via de regra? Ela acontece via de regra com um analista, né? Que está ali com uma base de dados qualquer em Excel e com base na experiência dele, ele está convertendo dados que muitas vezes são locais e não estão num data lake, estão numa base que ele puxou de alguma query que ele tem, e ele vai tomar a decisão de quantos carros. E essa decisão ela vai sofrer, né, influências de julgamento, né? Ela pode ter algum tipo de viés, ela pode até ser muito bem feita, mas depende muito desse analista que está naquela posição há muito tempo. Então, quando você constrói uma solução como essa, eu entendo que, e aí você pegou as perspectivas desse cara, o aprendizado que ele tem, o dado de onde é que vem, para que já usa, o que é corporativo, e resolveu esse problema. Então, fala um pouquinho aí dessas ferramentas, desses grandes ferramentas, quem tem curiosidade de saber o que a Beatriz está usando, né? E como é que é essa construção, qual é a vantagem dessa construção intermediária? Assim, não é nada de outro mundo, os nomes são super conhecidos. Para planejamento de demanda, a gente usa Kinaxis, que eu acho que muitas empresas usam Kinaxis, que a gente chama Acho de... que é uma das ferramentas de referência da Gartner, né? Então, planejamento de demanda é Kinaxis, planejamento de supply, que a gente desenvolve, planejamento de distribuição, planejamento de produção, distribuição de materiais é Kinaxis, um outro módulo de Kinaxis. A gente, TMS, SAP, e eu tinha algumas restrições, eu acho que evoluiu bem. Ferramentas não está satisfeito, fez um evento agora. E eu acho que o que é mais diferente é que a gente tem uma plataforma de gestão de Lastmile, que é uma empresa que era uma startup, o ela, de investidores, ela passava e hoje ela foi adquirida 100% pelo tempo. E a gente continua feliz com eles, com o cliente. Então, eles desenvolveram uma plataforma de gestão, modernização, visualização online, gestão mesmo. Mais recentemente, acho que eu comentei, a gente comprou um módulo que a gente chama de TLO, Transport Load Optimization, que é aquilo que eu estava explicando, que é a ferramenta que ficou. É o planejamento de distribuição conectado de uma forma mais inteligente com a produção, materiais, né? Que é um módulo dentro do Kinaxis também, mas feito por uma empresa Forflow, que era nos Estados Unidos. Ou seja, as ferramentas são ferramentas de padrão de mercado. Talvez aí a minha teoria, a beleza é o esforço que a gente fez de integração de dados. E isso, aos meus colegas de IT, devemos muito. E realmente era bastante, se você o universo de acesso de dados, tem muita coisa vai ter que ser diretamente via SAP, os sistemas básicos de forecasting, de SAP, de Lastmile, você integrar isso tudo de uma forma coerente, o famoso lá dentro, os data lakes, chama, a partir do dado disponível, a gente conseguir fazer coisas como essa que a gente explicou anteriormente. Então, eu acho que também um ponto que a gente colocou anterior, as ferramentas que a gente tem, elas são, entre aspas, acho que são reconhecidamente boas no mercado, são ferramentas de referência, mas são ferramentas de mercado. Que talvez a gente fez um esforço
de fazer com que aquilo que eu estava mencionando, de fazer com que as ferramentas de fato entreguem 90% da nossa problemática, é um esforço que a gente faz durante a fase de projeto. E depois, a mágica acontece efetivamente você tendo a possibilidade de integrar esses dados. Uma vez que você tem a possibilidade de integrar esses dados, aí vem o que eu falei também, aí depende muito do seu próprio nível de maturidade, de explorar o uso desses dados. Para fazer as perguntas certas, você precisa ter conhecimento, não basta ser, não basta. Eu acho que tem algumas partes do processo que eu imagino que a gente vai evoluir tanto, que a gente, de fato, vai chegar a momentos em que 90% dos processos decisórios vão ser feitos de forma automática. Mas é uma jornada. É uma jornada. Essa é uma coisa, inclusive, que a gente já experimenta. Tentar automatizar tomadas de decisões mais corriqueiras. Mas não é... Agora eu quero automatizar a tomada... O exemplo mais típico que nós temos, a gente está desenvolvendo um projeto agora, uma outra empresa, também que eu conheci na era, que eles, a partir dos dados que estão todos já integrados e acessíveis, a gente quer processos que hoje são feitos de forma semi-manual, que é, a gente antecipa quebras. A gente tem uma rede de 30 e tantos pontos de estoque no país. Então, a gente vai, através dessas ferramentas, a gente tenta antecipar que na semana que vem, considerando as vendas reais até hoje, a gente projeta que vai ter uma quebra. E aí, a partir da quebra, a gente toma decisões. Então, tem analistas que avaliam e tomam uma decisão. O que a gente está tentando desenvolver é algoritmos que, no primeiro momento, recomendam uma decisão. Você tem 3 opções. Uma opção, você vai mexer no seu plano de embarque de amanhã, porque você tem disponível esse esquema. E aí, simplesmente isso, você antecipa o embarque e recebendo 2 dias, e esse é o custo dessa solução. Não chegamos ainda no custo da solução, mas a gente está desenvolvendo isso. Uma outra, você vai transferir de um CD próximo, assim. Aí, eles recomendando para que a gente tome uma decisão no final. Aí, quando eu vejo o projeto daqui a 5 anos, depois daqui a 5 anos, isso vai estar implementado, as decisões vão ter sido recorded, né? E aí você já sabe o seu padrão de acerto ou de erro com relação ao que os algoritmos. E aí, no futuro, essas decisões corriqueiras vão ser tomadas de uma forma automática. Mas eu acho que isso é um pouco da... Não estamos lá ainda, essa tomada de decisão de forma autônoma. Mas é uma jornada, se tudo continua evoluindo da forma que evolui, a gente vai chegar. Eu tenho algumas perguntas, mas a gente só tem 5 minutos para complementar. Eu acho legal isso que o estava falando, porque ele explicou, com esse exemplo que eles estão fazendo com a Era, bastante o que a gente está discutindo aqui, que é essa jornada de transformação digital, que você começou, tem um analista lá com um algoritmo na cabeça dele, né, os inputs de planilha Excel, e aí ele está lá rodando esse algoritmo e ele toma decisões. Mas tem falha, se esse cara vai embora, o algoritmo vai embora, né? Não é o conhecimento da empresa, é o conhecimento que está lá no cérebro que move, né? Ele vai embora. Aí legal, a gente pega isso e bota numa camada mais ali de diagnóstico, previsão para ajudar o cara, né, a tomar decisão. Depois você vai para uma camada prescritiva que começa a sugerir para ele, e depois de um tempo você começa a medir se quando aceita a sugestão isso melhora ou piora, e se sempre piora, você começa a falar, não, então não vou mais sugerir, eu vou impor. Né? Eu impor na prática, automatiza tomar decisão e vamos usar esse cérebro humano para coisa, aí pega para o outro problema, que aí esse problema ainda está lá no começo da maturidade da transformação digital, e assim vai girando a roda. Né? E isso que o Vidal falou no começo, e também sou muito grato ao pessoal de IT lá, o Marinaldo, muita gente que ajudou a gente no começo, que você tem essas grandes ferramentas que ajudam isso, mas na argamassa a gente está ali trabalhando para fazer as pequenas maquininhas que as ferramentas não ajudam. Né? A gente está nas entrelinhas tentando pegar dado e transformar em tomada de decisão para o supply chain planning, que foi o que a gente começou, né? O processo de tomada de decisão. Então, quando a gente faz isso, às vezes 80%, 90% do esforço de um projeto desse é achar o dado, parece idiota, mas às vezes a gente não sabe nem onde o dado está numa empresa gigante como a BAT. Depois você tem que qualificar esse dado, porque dado não usado atrofia, dado não usado geralmente não tem qualidade. Então você começa a notar, você fala que o dado está bom.
Aí você chega em problemas de apontamento lá na ponta, que o cara não está notando o que está acontecendo, então isso você não tem dado. Então, foi uma jornada que em um ano que a gente estava lá não achando dado e depois achando dado meio podre, em um ano depois a gente já está com dado limpo dentro do Data Lake e tal, integrado com a plataforma que a gente está usando, que é o Data Arc, né, que é a plataforma de deploy de modelos de data science, e ficou muito mais fácil a gente criar essas maquininhas de tomar decisão. Então, é meio que um trabalho conjunto da gente pegar esses cérebros que estão tomando decisão, pegar TI para disponibilizar dados e facilitar a integração, pegar especialistas que sabem traduzir algoritmos que estão no meio orgânico, né, para o meio digital. É um trabalho em conjunto de capacitar as pessoas para usar esses algoritmos depois para tomar decisão melhor. Então, assim, tem muitos aspectos. Acho que a gente podia ficar 3 horas aqui. Mas o tempo está acabando. A gente tem 1 minuto. Eu vou ter que selecionar uma pergunta aqui só para a gente fechar, mas eu acho que essa pergunta vale a pena, porque ela é uma pergunta geral do Luiz Francisco. Ele fala o seguinte, olha, essa jornada de digitalização, né, conseguir um investimento para isso, às vezes é um desafio, né? E aí, como é que vocês fizeram para se lançar nessa jornada, para conseguir os investimentos? E em quais desses pontos do supply chain planning você está capturando já mais ganho, né? Para talvez direcionar um esforço inicial? Aí eu vou ser, como executivo, muito prático. A jornada começou a gente começou com o last mile. Por que nós começamos com o last mile? Porque nós sabíamos, é onde tinha individualmente o maior pote de dinheiro, e a gente sabia que tinha as maiores oportunidades, por assim dizer. Então, se perguntar quanto dinheiro foi investido nas soluções que a gente precisou, eu tenho um valor na cabeça. Quanto dinheiro a companhia pôs? Zero. A gente financiou tudo com 6. Mas aí foi assim, do ponto de vista de arquitetura, como falamos, não começaria por aí. Mas do ponto de vista prático, foi sentido. Eu encontramos maiores eficiências. Parte da economia, que foi bastante significativa, que a gente estava encontrando, eu usei para poder investir. Então, foi quase assim. Porque esse é um debate não menos importante, porque se você for pegar os desenhos de arquitetura e de onde convém, não necessariamente vai ser onde a gente começou, mas fez sentido do ponto de vista de negócio. Obrigado, Vidal. Obrigado, Diego. Queria agradecer aí tanto o Diego como o Vidal. Aprendi muito hoje com vocês. Foi um prazer aqui conduzir esse primeiro webinar. Espero que vocês tenham também aprendido muito com esses 2 grandes especialistas no tema. E a gente, no dia 26, vai ter o nosso segundo webinar falando aí sobre o impacto da reforma tributária na localização da malha logística no nosso país. Também é um tema super relevante, tá? Espero que vocês possam aproveitar também. E nos vemos lá no Fórum Internacional de Supply Chain em outubro, nessa 30ª, né, edição, que é uma edição aí de comemoração, tá bom? Um grande abraço, mano. O Vidal vai estar lá apresentando. Foi só um teaser. Obrigado, gente.